Deus, por um ano eu vou parar de trabalhar, não vou trabalhar ali no lar, não vou trabalhar com flega, não vou trabalhar em sorveteria, vou ficar fazer um ano só de voto para ti, para você usar. Me ajuda, tô aqui. Já pedi demissão. Totalmente amável, totalmente divo. Pessoal, tudo bem? Eu sou a Duda. Não, amor. Tô brincando. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Duda. Eu sou o Gustavo. E estamos indo para mais uma célula, mais uma sexta-feira que a gente se reúne para falar de Deus e estar em comunhão e compromisso com a palavra dele. E hoje a gente está caminhando aqui Para célula parte 2. Bom, pessoal, então começando indo na farmácia, que eu mandei fazer uns imãs de geladeira para a dinâmica da célula de hoje. E eu só vou mostrar no final do vídeo, então fica até o final. Aproveita a pregação, o louvor para se desconectar do mundo e sentir a presença de Deus e levar essa palavra para a tua vida. Então eu tava aí preparando a dinâmica, escrevendo meu roteirinho e espero que vocês gostem. Tu tem que ficar forçando o tempo todo? Em tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. Pode parar nessa parte daquela. Mas eu entro agora. Que da última vez a gente fez assim, né? Foi? A gente botou e eu fiquei cantando em cima, até Isso, pegar o tom. até pegar o tom. Só que eu tinha que pegar. Eu agora perdi o tom dela. Deve ser esse aqui. Gostou do ensaio? Foi bom, gente. Foi É que eu tô bom? acostumado a falar com uma câmera. Terminando o ensaio agora. 11h26. Eu que tive que vir buscar ele. Não mesmo. O que tu achou, Gustavo, do ensaio hoje? Foi bom ou não? Foi ótimo. E aí, Edu? Oi, aí, Qual que vai ser a palavra de hoje aí? Fala, filho. Qual que é o tema de hoje? É o Sansão, vamos falar de Sansão. Vamos analisar com chave de ouro, Sansão aí. Vamos Cacheiro. começar com chave de ouro ainda. Não era Mais um Gideão? juízo na conversa. Tu falou de Gideão. É, mas Não falou da Débora. Débora já falamos, né? Gideão e o outro. É, tu tem boa memória, então. Mas eu achei que era Gideão agora. É, Cai em problema, cai em tem problema. E aí, Edu? Então, sobre a... Quer dizer, boa noite, né? Primeiramente, Boa noite. pra todo mundo. Mais uma célula aqui que a gente está se reunindo. É muito bom ter a presença de todos e as mini pessoinhas aqui também. É muito bom ter
ter essa alegria aqui com a gente. Que é um versículo que diz assim: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim do tempo. Mateus 28:20. Que fala da promessa de Jesus, né? Que ele vai estar com a gente. Que ele vai estar com a gente todos os dias da nossa vida. Será que a gente realmente está deixando o Espírito Santo habitar dentro de nós? Habitar dentro da nossa vida todos os dias para nos guiar? Ou se a gente está deixando outras coisas tomarem conta, né? Então, vou entregar para vocês. Obrigada. Aqui pra tua família, né? Não, eu não cheguei. Tu fez? A gente se lembrar todos os dias que Deus está com a gente, que quem tem que habitar nele, na gente é Deus. Que lindo! E... deixa eu ver o desenho dela. Que lindo! Cores lindas. Muito obrigada. E realmente, pra gente se preocupar em... Não tem problema com isso. Que bonitinho. É mais ou menos isso, pra refletir quem que tá guiando o nosso dia a dia. Se é eu, se é o nosso eu ou se é Deus. Quem que faz os nossos dias. Mais uma reflexão pra ficar na mente de vocês e realmente ter um compromisso com Deus, dele habitar em nós e ter essa perspectiva espiritual do mundo. Então, só uma reflexão. E no imã de geladeira para vocês lembrarem também de Deus, lembrarem das promessas dele e ter Deus fisicamente também no nosso dia a dia. Então é mais uma reflexão. É isso. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Cada um que vá pensar sobre isso, né? Sim. O que guia a nossa vida, acho que está guiando. Porque para Deus guiar, a gente tem que entregar o comando para Ele. Se a gente não entrega para Ele as rédeas e diz assim, não, deixa que eu guio, então Ele não vai tirar as rédeas da mão da gente. Ele só guia se a gente entrega. Se a gente não entrega, então é a carne que vai estar mandando mais, né? E daí a gente vai às vezes para um lado e ele fica só olhando. Né? É isso aí. Então vamos pro louvor. Vida a todos nós e nos deu
bem parecido com o que tu falou, né, Mareba? Dizer assim, né? Pelo fato de estar buscando mais, vamos dizer, a Deus, as coisas então fluem para esse lado, né? Porque se tu procura, tu recebe. Se tu não procura, tu não recebe. Porque como é que Deus vai te ajudar? Como é que Ele vai te capacitar para alguma coisa se você passa a vida sem buscar Ele? É a mesma coisa que um filho. Quer dizer, como é que um pai vai ajudar se o filho nunca vem, não procura, não faz nada? Ele tá lá, né? Então eu acho que é uma sequência de eu estar nos últimos anos procurando mais Ele. Então as coisas acontecendo um pouco mais nesse sentido, né? De Ele estar desabrochando alguma coisa para isso, né? Mas eu acho que também um dom que eu posso ter bastante é engraçado falar de ajudar, porque eu ajudo, mas não ajudo, né? Sei lá se eu reclamo, mas eu acho que eu tô sempre disposto, assim, pra estar, né? Gentileza mais ou menos, mas... a gentileza do meu jeito, né? Mas então, daí, por isso que eu estava falando do dom aqui, né? Para chegar no Sansão, porque o Sansão, ele foi um juiz que Deus usou ele para libertar o povo dele naquele período dos juízes, né? Que é um período que antecede a época quando os reis foram intitulados, vamos dizer assim, né? Vou ler a passagem aqui para a gente começar aqui, quando... Porque assim, na época dos juízes que a gente está lendo aqui na Bíblia, sempre era assim, o povo desobedece, aí clama, Deus levanta alguém para ajudar o povo. Aí aquela pessoa morre, o povo desanda, passa um tempo, clama, Deus levanta outro. Assim foi a época dos juízes, uma época de 300 e poucos anos, onde o povo caía, Deus levantava alguém, enquanto aquela pessoa estava no comando ali das tribos, o pessoal andava em ordem e as coisas funcionavam. Aí ele morria, o povo desandava e assim na desobediência, vamos dizer assim, né? E Sansão foi um caso assim que Deus assim levantou antes de nascer, porque muitas vezes Deus levantou que nem Moisés. Moisés foi levantado com 80 anos lá no deserto, que Deus chamou ele na sarça ardente. Josué foi uma sequência com 85, quando Moisés foi proibido de entrar. Abraão já estava com 70 e pouco, quando Deus começou a falar com ele. E Sansão foi um caso assim que Deus, eu vou ler aqui então, né, aqui falando assim, em Juízes 13, 1 a 25. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal, ou seja, desobediente aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus, quer dizer, o povo todo estava desobediente, Deus entregou para os inimigos. Por 40 anos. E havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre,
Então aqui o anjo do Senhor visitou um casal que a mulher era estéril e Deus levantou, tipo assim, levantou um bebê que ia virar alguém lá na frente, um juiz que ia ser usado para o povo ser liberto, né? E esse bebê teve um nome que é o Sansão, no caso, né? Que virou um juiz, né? Então, assim, Deus não levantou alguém já adulto de certa idade, como tem outros juízes aqui, para capacitar ele para ser um líder lá e organizar o povo, né? Então, Sansão foi um juiz que Deus levantou desde nenê, né? Então, todo mundo sabe da história que ele sempre foi e teve esse dom que Deus deu para ele, por isso que eu falei em dom, no caso, assim, aptidões, vamos dizer, ele foi capacitado com força muito fora do normal, né? Uma força sobre-humana, que seria que nem se hoje a gente olhando os filmes visse o Incrível Hulk, né? Não, mas é a mesma coisa, né? Porque o que ele fez ali foi uma coisa que só acontece num filme, porque um homem, por mais grande que ele seja, porque fortão, academia, sei lá, 2 metros de altura, os bíceps grandes, não tem como fazer isso como ele fez, que é agarrar 2 colunas lá onde ele estava, com mais de 3.000 pessoas só em cima, agarrar aquelas colunas, puxar elas, desabar um teto onde tem lá só em cima do teto tinha 3.000 pessoas, imagina o peso, e mais as colunas e tudo, quer dizer, as forças sobrenaturais, então não tem, né? É o poder que Deus capacitou para ele ali. Ali foi o fim da vida dele, né? Então eu botei assim, é triste ser lembrado pelo que poderíamos ter sido, né? Então às vezes é que nem é a mesma coisa. A gente pode talvez ter um dom, pode ter uma capacitação, ter alguma coisa, e não ter usado em nossa vida, e aí você chega lá no fim, ou olha para aquela pessoa, para si mesmo, e diz assim, poxa vida, eu não fui lembrado por isso, né? Do que poderia ter sido, né? Fui sempre mediano para ruim, né? E não ser lembrado para alguma outra coisa melhor, né? Então, assim, porque ele tinha um tremendo potencial, né? E poucas pessoas começaram a vida com credenciais como ele, porque foi Deus que transformou ele desde o ventre num homem para ser usado por Deus, né? Então você imagina uma criança assim que, né, a gente tem aqui 3 crianças, uma ela ter dito para Jéssica, né, tua filha, o teu filho, né, e desde o ventre Deus disse, ele vai ser eu vou usar ele, né, para mim, né? Então isso é uma credencial assim muito honrosa assim, tanto para a pessoa e para a mãe que foi usada, né, para a obra dele por um período, né? Tipo, Deus, por um ano eu vou parar de trabalhar, não vou trabalhar ali no lar, não vou trabalhar com flega, não vou trabalhar em sorveteria, vou ficar fazendo um ano só de voto para ti, para ser usado. Me ajuda, tô aqui. Já pedi demissão, agora tô aqui, me ajuda, entendeu? E você realmente, de alguma forma, fazer por um período X da tua vida, te consagrar para Deus, né? Claro que você não vai fazer isso da noite para o dia, né? Você vai estar te preparando na tua vida, né? Buscando isso, você está sentindo deles, porque você também tem que ter uma comunhão com ele. Você não vai alguém que não tem comunhão com Deus, não vai amanhã acordar e vai dizer, Deus, quero fazer um voto, né? Quer dizer, convive primeiro para depois tu sentir ali que tu quer ser usado para a obra e dizer, Deus, eu vou confiar em ti, vou fazer um voto, ficar um ano, me ajuda, né? Eu preciso do sustento e tudo, e quero te servir, né? E o nazireu, ele tinha assim algumas regras que ele tinha que cumprir, que era não cortar o cabelo, né? Enquanto ele estava consagrado, não tomar nada que fosse de uva, nem comer uva, nem suco de uva, nem tomar vinho, né? E a outra regra, eram 3, é não chegar perto de nenhum cadáver, nem se fosse de um pai ou alguma mãe, porque se ele chegasse perto, então ele se contaminava e daí ele tinha que começar tudo de novo, se purificar tudo, cortar cabelo, tudo, e fazer o voto de novo, né? Então essas eram as 3 regras que um nazireu não podia executar, né? Que era tomar qualquer coisa relacionada à vide, da videira, à uva,
tomar suco de uva, vinho, comer uva, não podia cortar o cabelo. E o Sansão, então, desde criança, então você imagina assim, um menininho lá até virar 20 anos, quando o cabelo dele já estava, acho que bem comprido, né? E a vida inteira, né? Porque tem gente que faz só por um período e depois se purifica. Porque quando tu fazia um voto de nazireu, vamos dizer assim, de uma idade, sei lá, dos 40 aos 41, 42, quando tu acabava aquele período da tua consagração, tu ia lá pro sacerdote, cortava o teu cabelo, queimava o cabelo no altar, né, uma forma assim, tinha mais algumas outras purificações, e ali tu encerrava, né, foi aqueles meus 2 anos, e depois a vida segue, né. Mas o Sansão, ele não cumpriu ele vacilou muito nesse chamado que ele teve, né, e no poder que ele tinha também, ele fazia coisas que não tinha nada a ver com a obra, né, ele se envolveu com 3 mulheres do inimigo que era para ele destruir, porque eram os filisteus que estavam oprimindo o povo lá, e ele foi lá e procurava mulheres daquele povo que Deus tinha levantado ele para justamente para ele oprimir aquele povo, para salvar o povo, ele ia lá e procurava mulheres daquele povo, né? Aí uma vez ele disse pro pai lá também, eu gostei daquela filisteia lá, quero namorar com ela. Daí o pai disse, pô, mas não pode, assim, não, eu quero. E ele, com o chamado dele, o pai baixava a cabeça e deixava. Então ele foi, vamos dizer assim, desobediente, né, para o chamado dele, né. Então, para ajudar ele, Deus entregou essa força física extraordinária para ele, né? Mas ele desperdiçou sua força com brincadeiras e livrando-se de confusões, ou seja, tipo, confusões, fazendo coisas que não tinha nada a ver, né? Coisa de gurizão, talvez, usando a força para fazer coisas que não tem nada a ver e não envolvendo-se na obra, né? Que era para a missão que Deus tinha dado. Porque uma das vezes ele se envolveu com uma prostituta, um banquete lá de casamento lá com essa prostituta. E aí ele deu enigma para os convidados, os convidados fizeram a cabeça dela para ela tentar descobrir qual que era a resposta, ele deu a resposta para ela, e aí ele ficou brabo com aquele povo lá, e saiu brabo, e deixou a mulher lá para trás, ele já tinha casado com ela, e o pai dessa mulher, dessa prostituta que ele tinha casado, pegou a filha e deu para um outro cara, para um amigo do Sansão. E um dia Sansão foi lá buscar ela e o pai não deu, né? Não, pega a irmã, então. Ela tu não pega mais que eu já dei ela adiante. Tu tinha deixado ela, abandonou, né? E aí o Sansão ficou brabo, tipo, ele usou para fazer coisas erradas, vamos dizer assim. Ele pegou 300 raposas na época lá, né? Não sei como é que pode, né? Pra tu chegar também com a força, né? Vai pegar 2 raposas, amarrava o rabo da raposa e botava uma tocha ali de fogo no meio delas e fez isso em 300. E largou no campo dos filisteus e elas saíram correndo, né? Porque tu, que nem pegar gato, alguma coisa, tu amarrar o rabo, vai sair correndo nem um louco. E aí aquelas raposas saíram pelos campos correndo de trigo lá dos filisteus e pegou fogo tudo. Aí os caras falaram assim, pô, quem é que fez isso? Não sei, o Sansão, não sei o que fez isso, né? E aí os filisteus brabos foram lá, mataram a mulher que era do mesmo povo deles, que era a mulher do Sansão e o pai, botaram fogo neles também, né? Então, assim, o Sansão, ele depois também se envolveu com uma outra mulher, eu não sei se era da tribo Israel, Filisteia, nem a Bíblia fala, que é a mais conhecida, que era Dalila, né? Tem um nome bonito, né? Sansão e Dalila. E essa Dalila também foi coagida pelo povo lá, pelos filisteus, para tentar descobrir da onde que ele tinha tanta força lá, né? E umas 3 vezes ela perguntava para ele e ele não sempre falava alguma coisa, resposta aleatória, né? E aí ela dizia para os caras, se amarrar os cadarços do sapato dele com 3 nós, não sei o que, ele perde a força. Daí ele dormia lá, eles chegavam lá e, eles estão vindo te pegar, não sei o que. Aí ele fazia assim e abria os cadarços, ela dizia, tu me enganou, não era isso, né? Não sei o que, se tu me amarrar com cordas lá do Bauhaus, novinhas, que recém chegaram hoje, me amarrar bem forte, 5 vezes eu perco a força. Daí eles, vai lá e pega, não sei o que, faziam isso. Eles estão vindo te pegar, não sei o que, ele, que acordar, fazia assim.
e arrebentava, né? E aí um dia ela falou a Dalila assim, pô, 3 vezes tu me falou, tu não me ama, né? Tu tá sempre mentindo. Daí um dia ele disse, tá, eu sou nazireu, não sei, consagrado, e se cortarem o meu cabelo, eu vou perder as forças, né? Aí ela falou lá para eles e cortaram daí o cabelo enquanto ele estava dormindo. Aí chamaram ele dizendo que os inimigos estão vindo, não sei o que, não, deixa comigo, não sei o que. E daí ele não estava mais com força, né? Ele não conseguiu. Aí eles pegaram ele. Claro que a força dele não estava no cabelo, né? O cabelo era só vamos dizer assim, uma aliança, um símbolo com Deus Shaddai, mas daí Deus disse assim, tudo bem, então agora você realmente, vamos dizer assim, passou do limite e você jogou no lixo aquilo que eu fiz por ti, vamos dizer assim, e saiu o espírito dele. O Espírito Santo, que é o que dava força para ele, né? Aí os caras furaram os olhos do Sansão e botaram ele lá para ficar moendo trigo, lá ficar caminhando assim, fazendo volta, assim, dentro bota o boi, assim, para ficar moendo, assim, um trigo. Ele ficava empurrando aquilo lá, não sei o quê. E lá naquele lugar onde ele destruiu onde estava o povo, era como se fosse o Coliseu, assim, que é onde na Itália, em Roma, o pessoal botava as pessoas lá, os gladiadores, para pegar as pessoas, né? Então ali onde os filisteus tinham esqueci o nome agora do lugar ali, eles faziam as festas e botavam ali os escravos, as pessoas que eles pegavam para ficar lá debochando, né? E numa dessas eles então chamaram o Sansão lá, disse assim, traz aí o Sansão, não sei o quê, porque ele já tinha feito aquele negócio com as raposas, botou fogo lá, outra vez que ele fugiu, que ele estava com uma prostituta lá, outra força dele forte, né, quando ele pegou e arrebentou os portões da cidade, né? Vocês se lembram quando Josué entrou lá na Terra Prometida e eles deram 7 voltas na cidade de Jericó e os muralhas caíram? A cidade era toda fortificada e tinha portões. Então, na época do Sansão também, a cidade lá fortificada e o portão da cidade era o símbolo de poder da cidade, esse portão. E ele um dia lá, quando falaram que queriam pegar ele de manhã porque ele estava lá com a prostituta dormindo, ele disse assim, ele saiu antes, né? Saiu à meia-noite e arrancou os portões tudo da cidade, e levou nos ombros e foi até lá em cima numa montanha lá, quer dizer, então o pessoal já tinha raiva dele, né? De outras coisas, né? E ali estavam se vangloriando dele, né? E daí ele pediu pro rapaz que estava junto com ele, porque se ele estava cego, ele não ia saber onde estavam as colunas. E aí ele disse assim, me coloca perto das colunas aí que eu quero me apoiar, não sei o quê. E aí ali ele clamou para Deus uma última vez, né? Pela fé de Deus, só me dá mais uma vez o teu espírito, a força, que eu quero me vingar aqui desse povo, não sei o quê. E Deus entregou para ele, né? O Espírito Santo deu a força para ele, que ele, vamos dizer assim, derrubou tudo ali. E naquele dia que ele matou e derrubou todo mundo, ele matou mais do que nos 20 anos que ele ficou no poder como juiz, né? Não, 3 mil estavam só no telhado, né? Mas mais um monte embaixo, que desabou aquilo em cima da... E ele também morreu ali, daí, né? Ali ele morreu também, né? Eu anotei assim, qual que seria a maior fraqueza do Sansão, né? Ele foi controlado, se vocês forem ver, ele sempre caiu quando ele se perdeu, porque ele se envolvia com a questão da sensualidade, né? Sempre com mulheres bonitas, prostitutas, né? Porque como nazireu, ele não podia se envolver com mulheres, né? Mas Deus não impedia a ação humana ali, no caso, né? Por mais que ele está junto, se você quer atravessar a rua e ir ali numa casa de fazer bobagem, Deus não vai te impedir. Então você pode ser pregador, alguma coisa, está sempre com Deus, mas você vai lá, Deus não vai impedir, né? Então ele foi a maior fraqueza dele, né? E ele também, uma outra fraqueza dele, confiar nas pessoas erradas, e foi insensato. Foi 3 fraquezas, assim, por parte dele. E lições da vida dele, uma grande força em uma área, ou seja, talvez uma aptidão, vamos dizer assim, né? Ele teve uma grande força numa área, quer dizer, ele tinha uma super força
Mas isso não compensou a fraqueza em outras coisas, vamos dizer assim, né? Confiar em pessoas erradas, se envolver por sensualidade, aquilo que ele tinha tão bom ali, que era a força e tudo para usar para a obra, não adiantou, né? Porque uma coisa muito boa, outras 2, 3 acabaram com ele, né? Ele acabou lá com os olhos furados, morreu e não fez aquilo que ele era para ser chamado, né? Então, assim, a presença de Deus não subjuga a vontade da pessoa, né? Deus pode usar uma pessoa de fé apesar dos enganos passados também. Assim como a gente falou aquela vez do Manassés lá, que foi o pior rei de Israel, mas no fim da vida dele ele se arrependeu, Deus perdoou ele, deu um novo recomeço. Mas daí esses dias eu estava lendo agora durante a semana do Manassés, aí estava escrito ali, né, que Deus puniu severamente o povo lá, né? Aí eu fiquei lembrando assim, não, mas ele tinha perdoado Manassés. Não, ele perdoou Manassés porque ele pediu perdão, mas tudo que ele fez de errado não quer dizer que a pessoa não pagou as consequências daquilo, vamos dizer assim, né? Então a gente também pode ser pecador a vida inteira, se chegar lá no fim, se arrepender, mas aquilo que a gente fez ao longo de toda a nossa vida, Deus não vai eximir, talvez, de ter consequências em nós, na nossa vida, ou pessoas próximas a nós, por tudo aquilo que a gente fez errado. Porque a gente levou também pessoas para aquele lado lá, e pessoas que também andaram, elas também vão pagar, né? Porque ele, como rei, ele tinha que ter levado o povo para os caminhos certos, né? Mas o povo também não foi, então lá na frente o povo pagou também, né? Mas eu acho que a reflexão toda é isso aí, né? A gente cuidar a nossa vida e dirigir a nossa vida para que a gente realmente não saia dos propósitos e caminhos de Deus, se a gente sabe, né? Hoje a gente tem muito mais informação do que esse povo aí bíblico que a gente lê, que eles não tinham a Bíblia, né? E mesmo nós tendo a Bíblia, tendo tudo que a gente tem, até YouTube ver, a gente não faz uso disso buscando, assim, vamos dizer assim, uma realmente salvação nossa, ou andar com Deus, né? Então, aquele povo deve estar dizendo assim, poxa vida, se eu tivesse tudo que vocês têm, Mas você né? pensa nisso, não? Não, porque imagina naquela época assim, só os profetas falavam com Deus, o povo estava lá, né? Então era só Moisés que falava para o povo, era Abraão e não sei o quê. Hoje não, hoje eu posso, eu tenho acesso, eu tenho a Bíblia, eu vou numa livraria, eu sei que existe a Bíblia, eu sei da história, basta eu crer ou não, né? Mas também não é um crer assim, ai, tu crê que Jesus morreu, eu creio. Não, isso não é, tu não está salvo porque tu só falou assim. Isso não salva, né? Então, é confessar mesmo. Fazer uma oração de conclusão. Amém, pessoal. Oração. Mais uma célula finalizada. Vamos fazer a oração agora. Jéssica quer fazer? Diante do teu trono, Deus, essa célula e toda essa semana que passou, Senhor. Obrigado pelos alimentos, pelas roupas que nós podemos vestir, pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Obrigado por tu estás connosco todos os dias da nossa vida. Tu não nos deixas nem nos abandonas.
Obrigado porque em tudo tu nos guias, tu nos mostras o teu amor, o teu carinho, a tua misericórdia para conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém.